No silêncio pesado da diplomacia internacional, decisões que parecem técnicas muitas vezes dizem mais sobre poder do que discursos inflamados. Foi assim que, quase sem alarde, o governo dos Estados Unidos retirou o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também de sua esposa, da lista de sanções vinculadas à Lei Magnitsky. Um gesto administrativo à primeira vista, mas carregado de simbolismo político, jurídico e geopolítico, especialmente quando se observa o contexto brasileiro e a forma como diferentes mídias ao redor do mundo escolheram contar essa história. A notícia surge depois de meses de tensão entre setores políticos brasileiros e americanos, alimentadas por acusações de abuso de poder judicial, disputas narrativas sobre democracia e liberdade de expressão, e pela instrumentalização internacional de conflitos internos do Brasil. A inclusão anterior de Moraes na lista Magnitsky havia sido tratada por seus críticos como uma vitória simbólica contra o que chamam de judicialização excessiva da política, enquanto seus defensores viam a medida como uma distorção grave de um mecanismo criado para punir violações severas de direitos humanos. Agora, com a reversão da decisão, o pêndulo volta a se mover e as leituras se multiplicam. Na cobertura de centro, veículos internacionais trataram o episódio com cautela e foco institucional. O destaque recaiu sobre o caráter técnico da decisão americana, ressaltando que a retirada do nome do ministro da lista de sanções não representa necessariamente um endosso político às suas decisões no Brasil, mas sim uma reavaliação dos critérios legais da própria Lei Magnitsky. Essa abordagem enfatiza que o instrumento foi concebido para punir envolvidos em corrupção sistêmica e violações extremas de direitos humanos, e que sua aplicação a um magistrado de uma Suprema Corte democrática gerava desconforto jurídico e diplomático. O tom é sóbrio, quase burocrático, sugerindo que Washington buscou corrigir uma incongruência, reduzir ruídos com o Brasil e preservar a credibilidade do próprio regime de sanções. Já na leitura da mídia de esquerda, o foco se desloca para o pano de fundo político da decisão. O levantamento das sanções é apresentado como um recuo estratégico dos Estados Unidos após pressão diplomática e críticas de juristas, organizações internacionais e setores democráticos que viam a punição como uma interferência indevida em assuntos internos brasileiros. Essa narrativa destaca o papel de Alexandre de Moraes no combate a ataques às instituições, à desinformação e a movimentos considerados antidemocráticos, especialmente após as turbulências políticas recentes no Brasil. A retirada das sanções surge nesse enquadramento como um reconhecimento tácito de que o uso da Lei Magnitsky havia sido politizado e instrumentalizado por aliados internacionais de grupos que contestam decisões do Supremo brasileiro. O episódio é descrito como um alívio para a relação bilateral e como uma reafirmação da legitimidade das instituições brasileiras. Na cobertura associada a veículos de viés mais à direita, a história ganha contornos distintos. Embora a notícia da retirada das sanções seja factual, o enquadramento enfatiza que a decisão não apaga as controvérsias em torno do ministro. O tom sugere que o levantamento da medida decorre mais de conveniência diplomática do que de uma absolvição moral ou política. Há destaque para o histórico da inclusão da lista, para as críticas feitas a Moraes por setores conservadores e para a ideia de que Washington pode estar priorizando estabilidade geopolítica e interesses estratégicos em detrimento de princípios que, segundo essa leitura, deveriam ser aplicados com mais rigor.
a decisão é vista menos como correção e mais como acomodação. O que une todas essas narrativas é o reconhecimento de que a Lei Magnitsky, criada para punir violações claras e graves, tornou-se também uma ferramenta de disputa simbólica no cenário internacional. O caso de Alexandre de Moraes expõe os limites desse instrumento quando ele cruza fronteiras institucionais sensíveis, como o judiciário de uma democracia. Ao retirar o nome do ministro da lista, os Estados Unidos não apenas ajustam uma decisão anterior, mas enviam um sinal. O uso de sanções como arma política tem custos, inclusive para quem as aplica. No fim, essa história não é apenas sobre um nome que sai de uma lista. É sobre como conflitos internos de um país podem ser projetados para o tabuleiro global, reinterpretados por diferentes lentes ideológicas e depois, silenciosamente recalibrados, quando os interesses maiores falam mais alto. Entre princípios, poder e pragmatismo, a diplomacia raramente grita, mas quase sempre diz exatamente o que precisa ser ouvido.